Nilson Biller, prefeito municipal de Guaramirim, irá traçar para nós as diretrizes do que irá acontecer em relação às políticas públicas da criação do museu. Com a palavra, Nilson Biller. Nós estávamos já no início do governo trabalhando com o IFAM com relação a uma reestruturação da área hoje que abriga a nossa rodoferroviária, né, que as antigas instalações da rede férrea, que completam nesse ano o seu centenário, né? Então o nosso objetivo é reestruturar aquele patrimônio, que hoje é um patrimônio público municipal do nosso município, mas que atende com certeza a necessidade que nós temos de colocar ali um museu, né? Então nós temos que resgatar essa história do nosso município. Esse projeto já vinha em andamento e tivemos aí os contratempos políticos, nosso afastamento do cargo de prefeito municipal, mas do retorno já estamos aí com a criação da Fundação Cultural, trabalhando toda essa questão de fazer com que a história de Guaramirim não se perca ao longo dos tempos, né? Porque na verdade aqueles que vieram, aqueles que nasceram agora não conhecem, né, a verdadeira história de Guaramirim. E nós temos que resgatar isso para que as pessoas tenham e para que o nosso município tenha realmente a sua identidade com relação à sua história. Certo. Guaramirim possui diversas comunidades, diversas etnias, entre eles russos, italianos, alemães, poloneses e afro, né? Você já tem uma ideia de como irá contemplar estes grupos étnicos no museu? Na verdade, são estudos, né, que a equipe está fazendo, mas vamos tentar resgatar toda essa história. Então nós temos aí o início, né, da colonização de Guaramirim através da localidade de Briretal, né? Depois tem toda uma história em que o centro de Guaramirim já estava na localidade de Rio Branco, a própria conjuntura do nome Guaramirim, que era Bananal, e depois nós temos a região do Bananal do Sul, que contemplou essa situação. E é lógico que essa vinda, né, dos colonizadores europeus, né, principalmente para a nossa região, ela tem que ser bem lembrada em todos os aspectos. Existe, por nossa parte, o desejo de agrupar essa questão de valores étnicos na situação de nós fazermos, inclusive, portais de entrada no município, valorizando toda a situação. Por exemplo, na localidade de Briretal, para o acesso à rodovia do Arroz, contemplar ali alguma coisa que lembre, né, a colonização alemã, né? Em outras localidades, poderíamos aí citar talvez a região aí da Caixa d'Água, onde temos aí um grupo maior de italianos, né? E aí nós vamos fazer todo esse estudo para que realmente todos os povos, né, que vieram e trabalharam e determinaram a nossa colonização sejam lembrados. E não deixaremos de fazer isso acontecer dentro do nosso museu, com certeza. Certo. Em relação ao museu, tá? O que você pensa? Uma edificação própria ou você pretende alocar, por exemplo, um espaço, uma casa que representa a história e a memória da cidade? Na verdade, o que vem sempre à mente, né, em primeiro plano, seria talvez uma residência, né, numa localidade no interior, que estivesse à beira de uma rodovia. Nós temos lá na localidade de Briretal alguma coisa já nesse sentido, havia por parte do morador, lá do proprietário, esse desejo de fazer essa doação. Mas uma coisa que corre muito forte é a questão da própria sede hoje da rodoferroviária, né, que lembra a história, né, que faz parte da história e do crescimento do município. Então ali talvez seria o lugar ideal, nós iríamos contemplar esse espaço que atende os ônibus em outro local, né? E estaremos disponibilizando todo aquele espaço para fazer um grande museu e aí talvez um cybercafé, alguma coisa junto que pudesse agregar para as pessoas estarem aí visitando e também conversando e cuidando da sua história, podendo ter uma leitura, fazendo todo esse trabalho de contemplação da nossa história através do museu. Isto. Há um estudo, por exemplo, por parte dos arquitetos de construir um anexo, tá, para justamente colocar essas questões, por exemplo, cybercafé, para ampliar o espaço público? O projeto já está pronto, né? Inclusive ele contempla ali uma concha acústica do lado de fora, né? Nós mesmo ano passado já estávamos aí num projeto de música, né? Iniciamos aí em junho, que todas as últimas sextas-feiras, a última sexta-feira do mês nós iríamos ali com um grupo musical fazer uma apresentação até para já criar esse clima de um lugar diferente. Então o projeto arquitetônico existe, né? Essa é uma situação que já está praticamente resolvida, só falta mesmo
é a gente decidir com relação à saída da questão dos ônibus ali daquele local. E nós já estamos estudando, porque um terminal rodoviário hoje ele não tem um custo muito grande para o município, existe a parceria do DETER e nós só precisamos achar o melhor local para fazer essa localização. Como a cidade, os moradores mais antigos poderão participar para a construção da identidade e da história e da memória do município de Guaramirim? Olha, a gente sabe que tem muita gente que tem objetos pessoais, objetos de família guardados, né? E algumas vezes até atrapalham, né, a própria circunstância da vida moderna. Então essas pessoas podem colaborar desta forma. Eu acho que tenho plena certeza que uma outra forma é a gente fazer aí uns vídeos, né, com depoimento dessas pessoas que chegaram aqui há muito tempo, né, em Guaramirim, contando um pouco da nossa história, porque se essas pessoas elas acabam falecendo, a história acaba indo embora com elas. Então esses vídeos seriam importantes para que a gente pudesse ter essa identificação. Mas hoje em Guaramirim nós temos aí o historiador Daniel Graudin, que tem um acervo bastante interessante com relação a fotos, documentos históricos, né, objetos, mas com certeza nós temos outras pessoas, principalmente no interior do nosso município, com um acervo muito grande de equipamentos, né, e de documentos antigos e de fotos também, que possam agregar a esse museu. Certo, você fala justamente também da questão da documentação, e quando se fala de documentação também tem esse entendimento das questões de papéis de administração pública que já foram sacrificados, boa parte, destruídos quando foi destruído o prédio da antiga prefeitura, mas mesmo assim a coletividade tem uma série de fotografias, tem uma série de documentação da atual das últimas administrações, tá? Há em mente a criação também paralelo do arquivo municipal de Guaramirim? Na verdade ele se contempla, né? Porque a história ela vem junto do museu, o arquivo histórico ele faz parte. E nós temos que lembrar, independente de ter perdido alguma coisa, né, mas temos que resgatar a situação e criar uma oportunidade para que os atuais documentos, né, eles não se percam ao longo da história. Porque daqui 100 anos, né, nós somos a história de Guaramirim contada para aqueles que estarão lá naquele momento. Então a história ela é permanente, né? Nós passamos, mas a história fica, né? Então vamos resgatar o que foi do passado, mas vamos aí principalmente reavivar a memória do presente para construir um futuro. Certo.